Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai discutir o tema inovação orientada pelo design. Esse tema está bastante enfatizado no livro do Roberto Verganti, que tem esse título, Inovação Orientada pelo Design, e que apresenta uma série de empresas reconhecidas por um processo de design e não por um produto inovador. É importante vocês pensarem um pouquinho em empresas que a gente enxerga como empresas que têm esse tipo de orientação. Casos internacionais são casos bastante coerentes e discutidos. A Apple, por exemplo, é um caso internacional e que traz essa perspectiva de produção de sentido e essa perspectiva de um processo de inovação orientado pelo design. Outras organizações, como por exemplo a Zipcar, que é uma empresa de aluguel de carro que nasceu nos Estados Unidos, também têm essa perspectiva. Por quê? Vou falar um pouquinho sobre esse caso, vocês vão ver aqui na tela, mas é importante entender um pouquinho onde é que está a orientação pelo design num case desse tipo. A Zipcar é uma empresa que nasceu nos Estados Unidos para atender especialmente estudantes universitários que queriam utilizar o carro para um serviço rápido, sem pagar uma diária inteira, utilizando por algumas horas e devolvendo o carro num local específico. O processo de aluguel de carro, não só no Brasil, mas mundialmente, é um processo que tem um nível de burocracia razoável. Não sei se vocês passaram já por esse processo. Na realidade, o que eles buscaram? Eles buscaram compreender como o processo até então acontecia e apresentar uma série de melhorias para facilitar para os clientes essa perspectiva do aluguel do carro. Existem várias formas de fazer isso. A gente já viu também que uma das formas de construir inovação é perguntando para os clientes. Eu poderia perguntar para os clientes de uma empresa, do setor, que alugam carros de uma empresa, por exemplo, o que a gente pode fazer para melhorar esse processo. Certamente várias ideias surgiriam positivas, como, por exemplo, formas de diminuir a necessidade de, por exemplo, apresentação de documentos e assim por diante. Mas dificilmente soluções radicais iriam aparecer. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma lente diferente e agregar um valor com outro modelo mental. Nesse caso, eles mapearam todo o processo de aluguel de carro, identificaram os pontos de contato do cliente com a empresa e tentaram diminuir os gargalos, diminuir os tempos e limitar esses contatos para os contatos necessários, dando maior autonomia para o cliente. Então imagine o seguinte, o processo dessa empresa acontece da seguinte forma. Você entra num site, se cadastra lá como um cliente, envia para eles uma cópia da sua carteira de identidade e a partir desse momento você vai receber em casa um cartão da empresa, um cartão não de crédito, um cartão normal, e você pode começar a alugar carros. Como que funciona o aluguel? Eu estou numa cidade americana, entro no site, seleciono o carro e com esse cartão ou com o aplicativo do celular, vou até o carro, passo o cartão no vidro, abro o carro, entro no carro, a chave está ali, ligo a chave. Se não tiver gasolina, por exemplo, tem um cartão de crédito disponível dentro do carro para abastecer, uso o carro e depois devolvo esse carro no mesmo local que eu retirei. Esse processo, pessoal, ele é um processo extremamente complexo e que, sem dúvida nenhuma, foi desenhado no detalhe para agregar o valor que agrega para os clientes. Imaginem que dentro do carro está a chave do carro, tem o cartão de crédito, diminui totalmente o contato do meu cliente com o fornecedor do aluguel ou com o pessoal da empresa e faz com que esse processo ele seja mais rápido, ágil e dessa forma também mais barato. Essa empresa é uma empresa que tem um nível de orientação para o design muito alto, ou a inovação aqui ela tem essa característica de orientação pelo design. Por quê? Porque além de buscar informação com os clientes, eu mapeei com novos modelos mentais esse processo e porque toda a construção da organização remete para uma perspectiva de inovação do início até o final. A ideia de inovação orientada pelo design tenta trabalhar com a perspectiva de novos significados. Pensem o seguinte, nesse caso tem um significado muito diferente o aluguel do carro, que passa a ser uma experiência e passa a ter outros atributos para aquele cliente que até então passava por um processo tradicional. Assim como esse caso, tem vários outros que a gente poderia discutir, mas o que eu queria deixar como mensagem nesse primeiro momento é o processo de inovação orientado pelo design é um processo que busca gerar novos significados. A inovação que gera novos significados tem essa relação forte com o design. Como que acontece esse processo? Tem várias coisas que a gente vai ver lá na frente. Tem várias coisas como, por exemplo, a equipe é uma equipe diferente, com pessoas com diferentes contextos, diferentes formações e diferentes papéis. Mas isso é um assunto
para depois. Nesse momento é importante vocês verem agora, nessa figura, a perspectiva do Vergante para trabalhar com o conceito de inovação orientada pelo design. Nesse gráfico, o Vergante apresenta diferentes perspectivas para a compreensão do tema inovação. Vocês vão ver ali, por exemplo, num eixo que a gente tem, na base do eixo, inovação incremental, do eixo do Y, e acima do eixo, inovação radical. No eixo dos X, a gente tem o impacto, né? Então, na ponta direita do eixo, eu tenho um grande impacto, uma mudança de significado maior. Na ponta esquerda do eixo X, eu tenho adaptações, né? No cantinho, aquela bolinha de baixo, apresenta o quê? Inovações que são centradas no usuário. Boa parte das inovações centradas no usuário são aquelas que eu consigo obter a partir da interação com o meu cliente. Nesse caso, boa parte delas são adaptações a um contexto já existente, ou é um melhor o produto, melhor um serviço para um contexto que já existe, para um usuário que já existe, e elas se caracterizam como incrementais. À direita, aquela figura maior, que perpassa todo o eixo dos Y ali, é uma figura que mostra para a gente inovações que rompem com o significado. Nesse caso, eu tenho um processo de inovação que pode ser incremental ou radical, mas eu tenho a geração de novos significados. E aí lá em cima, pessoal, a gente tem inovações orientadas pelo design. Ainda tem uma terceira dimensão, que são aquelas inovações tecnológicas, mas não é o foco específico dessa discussão agora. As inovações radicais, para o Vergante, elas têm então dois contextos. O contexto da tecnologia, que está colocado no gráfico, e o contexto da orientação pelo design. E como que eu mensuro esse contexto? A partir do exemplo que a gente fez agora, dá para a gente perceber claramente isso. Inovações que geram um novo significado são inovações orientadas pelo design. Vamos pensar, por exemplo, num produto do nosso dia a dia, que todos nós encontramos na nossa casa. Pensem, por exemplo, na porta da residência de cada um de nós. A porta é um produto que tem um grande objetivo, gerar segurança para a gente e separar o ambiente interno do ambiente externo. Cada um de nós pode até botar um enfeitezinho, decorar, mas o que acontece geralmente é a colocação de trancas, de travas para gerar mais segurança. Tem uma empresa italiana que produziu uma porta que está na tela para vocês, que repensa esse conceito. Na porta como um ambiente dentro da casa, não como uma separação entre dois ambientes. A partir desse momento que eu gero esse novo significado, eu consigo ver outras aplicações. Aplicações como, por exemplo, nesse caso aí, cabide, uma porta colorida, diferente, algo que faz parte de um contexto diferente daquele que a gente está acostumado. Essa perspectiva, pessoal, está retratada especialmente numa orientação, que está nessa figura. A ideia de orientação pelo design coloca um interlocutor, coloca alguém que interpreta as necessidades do nosso cliente. Num processo tradicional de inovação, como a maioria das empresas fazem, o que a gente tem? Tem um problema, faço um brainstorm, põe um monte de gente junto, né? Busco informação com o cliente no mercado e gero uma solução. Esse processo linear, ele gera resultado, mas não os resultados que a gente espera com essa orientação que eu estou propondo nesse curso. A perspectiva do Vergante traz a seguinte ideia: além de ouvir o cliente, dessa orientação centrada no usuário, eu devo ter intérpretes, que são pessoas que usam outras ferramentas, outras metodologias para enxergar o mesmo problema. Por exemplo, eu posso ter uma abordagem antropológica para entender um problema específico do meu cliente com o produto. Eu posso fazer uma pesquisa etnográfica, eu posso usar uma série de outros elementos para buscar mais informação antes de atacar o problema. E essas atividades estão relacionadas aos intérpretes, que podem ser pessoas de diferentes áreas na abordagem do Vergante. Nessa aula, a gente trabalhou o tema inovação orientada pelo design. Esse tema foi discutido a partir da perspectiva do Vergante e alguns elementos que permitem para uma empresa ser inovadora nessa perspectiva foram apresentados. Um ponto fundamental é entender que eu preciso de um método para aplicar a inovação. Não existe, pessoal, aquela perspectiva de que a inovação ela vem de um ser iluminado e não precisa de método. As organizações precisam de método para gerar inovação. Um dos métodos é essa perspectiva orientada pelo design. Na nossa próxima aula, a gente vai discutir especificamente isso. Como tangibilizar essa abordagem que o Vergante traz e que a gente discutiu hoje, num método pragmático utilizado pelas empresas. A gente vai ter vários casos,
aplicações específicas que vão demonstrar para cada um de vocês como trabalhar com essa perspectiva do design. Eu espero que vocês tenham gostado e espero encontrar vocês todos na próxima aula.